O Paulo, eu acho que já fez. Nem precisa de mentoria mais, né, Paulo? Já fez 5 dias de mentoria free. 4 com esse, se der certo. Mas e aí, o que você achou? Cada feedback são empresas diferentes, né? Você vê que o tipo de feedback é diferente, acaba que agrega bastante, né, Paulo? Sim, também treinar na hora da aula nervoso, né? Aí já vai tirando esse medo também, né? Como é gente estranha, porque fazer com amigo é totalmente diferente. Uhum. A gente viu que da sexta-feira, né, tinha um rapaz que falou que tinha muita dificuldade de falar em público, então, para ele foi importante dar esse passo, e para a gente também, né, tá aqui segurando a mão dele para ele dar espaço, que a gente sabe que quando chega lá, se tá nervoso aqui, vai estar nervoso lá também, às vezes até um pouco mais. No primeiro dia, né, o Bruno também pode falar um pouco melhor disso, a gente fez no mesmo dia e na mesma cidade, a gente estava lá, e era a nossa primeira prova também, né, Bruno? 2022, 2. E no sábado, eu acho que a tensão é muito grande pelo medo do desconhecido em si, né, Bruno? Quiser falar um Exatamente. pouco mais do dia, como que foi, seu sentimento. Eu acho que tem muita gente aqui que não fez ainda. Uhum. Então, primeiramente, me apresentando, sou Bruno Rocha, sou médico formado pela Universidade Nacional de Rosário, juntamente com o pessoal aí também, com Daniel, Evelyn, nós nos formamos lá e nos revalidamos em 2022.2. E falando um pouco sobre a experiência do dia da prova, quando eu estava treinando, eu tentei sempre me expor a essa insegurança que eu tinha de falar em público, às vezes me sentir meio julgado e avaliado. Então, assim, foi crucial. No momento da prova, por mais que eu estava muito nervoso em relação quais seriam os temas das estações, o fato de ter que falar em público ou em frente a outras pessoas já não era um problema tão grande para mim. Até eu entrar na primeira estação, que eu olhar lá e ver que tipo, tinha 3 câmeras, um monte de pessoa, um monte de papel, um monte de informação na hora, foi tipo, eu falei assim, meu Deus. Foi quando eu falei assim, eu vou focar no que eu preparei, o que tiver que ser será. Então, assim, quando a gente entra na prova, a gente vê assim que tem inúmeras pessoas. E assim, se a gente não tem o hábito e a rotina de treinar com várias pessoas, de treinar com diferentes grupos, de falar em público, de verbalizar alto e claro, e não somente entender o conteúdo e fazer as estações e falar, foi bem porque eu pensei dessa maneira. Não, você tem que verbalizar, ser claro. Às vezes, você estudar também com pessoas que é da área da medicina te condiciona a falar uma linguagem que não é acessível sempre. Ou estudar em pessoas, por exemplo, que têm o mesmo idioma que você. Então, por exemplo, a gente estudou em espanhol, às vezes passava uma palavra em espanhol e acabava que, no final das contas, todo mundo tinha entendido pelo contexto, mas no momento da prova, inclusive na prova que eu fiz, né, na estação de herpes zoster, eu lembrava de metâmera, eu não lembrava de dermatoma em português. E eu falava metâmera e não vinha a palavra em português e tentava explicar o trajeto do nervo, e mesmo assim não foi pontuado, justamente por causa disso, pela falta de comunicação e clareza na hora da prova. Então, assim, por mais que a gente treine, a gente expõe essas instâncias, o nervosismo vai existir. Mas quanto menos você treinar, mais nervosismo vai existir. Então, a gente tem que tentar equilibrar isso aí para que quanto mais você estiver exposto, mais condicionado você vai estar a sair bem. Então, é muito importante. Na hora da prova, é muito bom a gente falar um pouco sobre isso depois, Daniel, sobre assim que são várias instâncias, né, que a gente pode ficar nervoso na hora da prova, desde o momento antes de abrir o portão, onde você está com várias pessoas que têm várias histórias diferentes, vários caminhos, são pessoas que já são, não sei, cirurgiãs, que já são pessoas formadas há muito tempo, têm uma história de vida há mais tempo na medicina que você, e está tentando pela terceira, quarta vez, te condiciona a ficar um pouco mais nervoso na hora da prova. Você fala assim, nossa, meu Deus, essa pessoa está tentando fazer a prova do Revalida já tem 4, 5, 6 vezes, reprovou por causa de 0,5, 0,1, são histórias reais que acontecem lá. Você acaba absorvendo essa energia, essa questão assim de, meu Deus, vou fazer minha prova pela primeira vez, vai dar certo? Não vai? Você fica com aquela insegurança, sabe? Então, a gente tem que ir também treinando a nossa mente para estar exposto a esse tipo de situação. Depois, quando você passa pela fila, entra lá, todo mundo lá confinado naquela tensão, onde ninguém pode falar nada, você tem que também começar a treinar isso de eu vou ter que ficar em silêncio e a minha cabeça não pode gritar mais alto que o meu conhecimento. Então, você tem que tentar ficar tranquilo, lembrar que você fez sua parte, que você treinou, você se dedicou, você fez uma boa faculdade, que você está preparado para realizar a prova. Depois, no momento que você está lá próximo à prova, é lembrar de tudo que a gente explica aqui no Pensa e Valida. E cada estação, você vai olhar para o número que está na porta,
e vai fazer o que você se preparou. Então, assim, são várias instâncias que a gente atravessa de nervosismo, de ansiedade, que pode gerar uma diminuição no nosso rendimento durante a prova, mas que quanto mais a gente treinar, menos nervoso e mais preparados estaremos. Falando um pouco sobre as estações de hoje, a gente vai treinar algumas estações. Quem tiver interesse em participar aí, tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, quiser treinar algum checklist específico, pode me mandar aqui alguém queira que a gente debata, ou treine algum checklist específico e que não seja a pessoa que vai realizar o checklist, pode me mandar no privado lá no grupo. Pega meu número no grupo lá, vou mandar um oi agora lá para vocês terem meu número para a gente treinar ou debater sobre esse tema em específico. Para expor para outras pessoas, não para vocês que escolheram o tema treinarem, né? O Paulo, Então, eu já vi que tá interessado em realizar. só para não passar, então, porque eu acho que tem bastante pessoas aqui que não realizaram a prova ainda, né? Uhum. Alguém aqui não realizou a prova? Pelo que entendi, o Paulo não realizou alguma. Ok, então, só para. Boa. Então, só para a gente sintetizar aqui que o Bruno falou, a importância. Hum? Quer que eu apresente rapidinho aquele PowerPoint que eu tenho sobre a preparação da prova? Bem rapidinho? Vamos dar o foco no checklist, e aí quem não fez a prova ainda, fica até o final para fazer. Pode ser assim? Beleza. Não, perfeito, É perfeito. só para não perder o fio aqui, que o Bruno falou dessa coisa de treinamento, que às vezes é uma coisa que a gente não percebe. Essa questão de ter um grupo de estudo, ótimo. Só que tenha um grupo de estudo e treine com outras pessoas também. A plataforma já pensou nisso e já está desenhada para isso quando você vai lá e coloca o nome da pessoa. Porque você pode estudar com outras pessoas e a pessoa vai saber já os checklists que você realizou. Então, você fica condicionado a ganhar pontos, a ser um pouco mais acessível com pessoas que você conhece. Então, quando você está treinando com alguém que não te conhece, ou é a primeira vez, a pessoa tende um pouco a ser mais criteriosa, que é o que vai ser no dia do INEP. Essa é uma questão. Outra questão que o Bruno falou que eu achei bem importante também, que é uma coisa que o pessoal está pedindo bastante aqui na plataforma, é tipo assim, você pode ativar uma conta de ator ou atriz para o meu esposo, para minha esposa? É advogado, ou é pessoa que está acompanhando, é pessoa de medicina do primeiro ano. Então você vê que as pessoas estão buscando parceiros que às vezes não é da área de medicina, justamente para não pegar esses vícios que o Bruno falou. Às vezes está lá no PEP para você perguntar para a pessoa se o xixi dela é escuro, você pergunta se ela tem uma colúria. Então, às vezes você perde esse ponto porque você está sempre naquela questão de dialeto médico, técnico, bem técnico, e às vezes deixa passar um ponto, meio ponto, que a gente sabe que faz muita diferença no final. Tanto o relato que a gente viu, hoje mesmo o resultado do pessoal falando, fiquei por um décimo, fiquei por não sei o que, poucos pontos, e você vê a diferença que faz, às vezes, falar uma palavra como xixi escuro. Então, mesmo que a pessoa talvez falou disúria, ela perdeu o ponto. E o avaliador, sabendo que a pessoa falou que era correto, mas não está lá no padrão esperado, infelizmente a pessoa perde por uma coisa que ela sabe. Esse é o problema, né? Você perder ponto por uma coisa que você sabe é uma tristeza, né? Porque uma coisa você fala, não sei, perdi o ponto. Outra coisa, eu sabia, eu falei de uma forma diferente e não ganhei o ponto. Então, só para ficar claro, e aí o Bruno tem uma apresentação, quando a gente fazia mentoria, né, Bruno? Que ele fazia uma mentoria na primeira aula, ele apresentava como é a prova, como é o portão, como é cada porta, o que vai ter dentro da porta, o que esperar. Que a gente pode fazer até no final, eu acho que hoje não vai dar tempo, mas qualquer dia da semana, posso dar play num vídeo aqui meu realizando uma estação que o pessoal olha com quem está lá dentro da câmera, onde que senta, só para ter uma ideia espacial mesmo de como que é dentro da salinha, quem nunca participou. Então a gente pode pegar um dia da semana, eu corto um pedaço do vídeo lá, porque a gente sabe que não pode aparecer rosto, essas coisas por questão legal, né? Não pode dividir nada, nem gravar, mas eu gravo lá só para vocês terem uma noção de como é dentro dessa sala. E aí, Bruno, deixo com você para conduzir. A gente tem só, antes do Bruno começar, para quem já tem a plataforma, hoje a gente está lançando. Beleza, vamos fazer sim.
Hoje a gente está lançando uma nova funcionalidade dentro da plataforma. A gente entende que a gente tem um número de checklists já bons, está subindo cada vez mais, a gente está com aquela meta de chegar no 300, se passar, ótimo, a gente está lutando aqui para aumentar. Só que a gente sabe também que tem muita gente aqui que está treinando checklist, mentorias, que criam checklist muito, muito bons também. Então, o que a gente fez dentro da plataforma? Hoje já está liberado. Para quem quiser criar checklist, a plataforma já está oferecendo uma forma de criar checklist dentro da plataforma. Então, o Bruno está compartilhando ali, Bruno, se você quiser ir naquela banco, agora tem o banco de checklist, além do Pensar que Valida, agora a gente tem ali também, ó, parceiros e clientes. Só para falar que a gente já está com 250 checklists, a ideia é que vai aumentando cada vez mais. Aí aqui a gente vem em banco de checklists, a parte de parceiros e clientes. Pode continuar aí, Bruno. Aí o Bruno clicou aqui, ó, parceiros e clientes. A única coisa que a gente pede é para não copiar um checklist de outra empresa, né? Então, cria um checklist, assim, para conhecimento, vocês estão estudando um tema, vai lá e cria um checklist, e aí vocês, para fazer esse treino mesmo, sabe? E aí tem essa opção aqui embaixo, Bruno, que é criar ou editar um checklist. Então, a plataforma vai abrir aqui, e aqui tem um formulário todo já montadinho para vocês. Por exemplo, aqui, ó, no cenário de atuação, Bruno, clique em modelos. Já tem os modelinhos prontos ali. Onde que vai ser o cenário de atuação? Primário, secundário ou terciário? Escolhe qualquer um, Bruno, e dá adicionar para a gente. Ok, ó, já criou um cenário de atuação. A única coisa que você tem que colocar aqui é o caso. Roteiro. Então, a gente já deixou tudo pré-programado para vocês, para chegar lá na hora e só fazer mesmo o destrinchar um caso clínico ali para vocês treinarem. Ó, o modelo de tarefa a gente já deixou pronto, lembrando que vocês podem apagar, criar o de vocês. O impresso, ó, muito fácil, só clicar em adicionar impresso, já vai adicionar, com imagem, sem imagem. A questão do PEP ali também, Bruno, clique em adicionar um. Então, ó, ele já vai somando aqui, ó, tá vendo que ele já tem um ponto? Conforme a pessoa faz, ó, inadequado, adequado e parcialmente, ó, você escolhe se é um acolhimento, anamnese, e vai adicionando os itens já vai adicionando os itens do padrão esperado ali. E no final, é só você clicar em salvar, lembrando que ele só libera o botão salvar quando o checklist dá 10 pontos, né, que é o total que tem que fazer uma estação, e todos os campos estão preenchidos. E aí é só ir criando, ó. Pode ver que ali no checklist PEP, onde diz item do PEP, você descreve qual que é o item, e na frente da adequado, como que a pessoa vai dar o adequado, se ela fizer o quê? O parcialmente, se ela fizer o quê? E o inadequado, se ela não fizer o quê? E aí você escolhe a pontuação do item aqui, ó, 0, 0,5 ou 1, sendo 0 pro inadequado, o 0,5 por parcialmente e 1 por adequado. Lembrando que você pode editar como você achar melhor. 0,5, 0,75. Então, já está tudo ok ali para vocês criarem seus checklists e compartilhar com o pessoal. Lembrando que quem cria o checklist depois vai ter uma avaliação de estrelas de 0 a 5, para vocês também olharem os checklists que tem mais estrelas, estão bem mais estruturados, para vocês usarem como base de treinamento também. E aqui embaixo também tem a opção de deixar em rascunho ou publicado. Então, vocês podem fazer um pouquinho hoje, amanhã. Quando terminar, coloca publicado, né? E salvar. E essa é a nossa nova funcionalidade. Tem muita gente que escreve para a gente falando que tem checklist, está no Word, e a gente agora liberou essa opção aí para vocês, para utilizarem o próprio checklist de vocês para fazer os treinamentos. Quiser pegar o nosso como base, né, Bruno? E só fazer algumas modificações também, não tem problema. Pode fazer que não tem. Às vezes a pessoa quer fazer um apendicite, a gente tem apendicite clínica ali, normal, às vezes fazer uma apendicite complicada, alguma coisa, usa o nosso como base, e depois pode publicar sem problema nenhum.
Ali também tem um botão de um campo de referência, onde vocês podem colocar um PDF, ou de onde vocês tiraram a informação. Geralmente, todos os nossos campos, todos os nossos checklists, a gente tira do Ministério da Saúde, né? Então, se vocês tirarem de outra fonte, pode colar lá também, que vocês, para quem fizer o checklist de vocês, ter essa referência da onde foram essas informações. Então, era essa a nossa nova funcionalidade, a gente já está trabalhando em outras. Quem tiver qualquer dificuldade para fazer um checklist, ou quiser fazer um, precisar de ajuda, pode chamar, a gente faz um meet, a gente vai criando junto, não tem problema. Esses 15 que estão ali, Paulo, é de mentores, de mentorias. Então, só tem acesso a eles quem são o pessoal da mentoria, né? São os pessoal que faz parte da mentoria. Esses 15 é isso mesmo. Esses 15 checklists liberados são checklists de mentoria. E aí quem é cliente da mentoria tem acesso a esse checklist. Quem criou e não é de mentoria, é cliente, fica liberado para todo mundo. Quem é de alguma empresa como parceiro, fica como se fosse privado e só pode ver quem é cliente. Beleza? E aí, Bruno, passo a palavra para você. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode mandar perguntar aqui mesmo, mandar no chat, mandar lá no grupo, que a gente está aqui para responder mesmo as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal. Então, Paulo, eu já vi aí que tem interesse em realizar um checklist, né? Pessoal, vocês já conhecem a plataforma, então alguém que nunca entrou na plataforma, não conhece, é a primeira vez que está assistindo nossa live. Se tiver, pode levantar a mão aí, deixar no chat, que a gente dá um tour rapidinho pela plataforma, senão a gente já passa para a parte de treinamento mesmo do próprio checklist. Eu acho que o pessoal quer ver o checklist. Eu acho que vamos esperar por isso mesmo, né? Lembrar de... Ô, Bruno, na hora que você quer compartilhar a sua tela, e aí... Já vou compartilhar aqui. Não, o Bruno, porque aí a gente vai mostrar essa funcionalidade de colocar o nome como Paulo Bruno lá, para ele filtrar, para ele ver como que a gente treina com outros grupos. Ah, beleza. Então, a primeira coisa que eu vou é em banco de checklists, né? Eu penso revalida. E aqui eu vou procurar o nome da pessoa. Aqui eu posso procurar pelo checklist, aqui o nome da pessoa. Então, eu vou aqui no Paulo Bruno. E aqui eu tenho acesso. Carregando ainda. Aqui eu posso ver todos os checklists que o Paulo Bruno já fez. E as notas. Então, essa seria uma das opções. Viu? Eu vou voltar aqui. Então, agora eu vou colocar aqui o checklist do Bruno para o Paulo fazer. Vou deixar de compartilhar. E, Paulo, se você puder compartilhar a tela aí para o pessoal. Certo, vou compartilhar aqui. Tá bom. Vou mandar o link aí no chat, pessoal. Aí quem quiser entrar para assistir, pode entrar também para assistir. Vai fazer 1 ou 2 checklists hoje, Bruno? Vamos fazer 2, né? Então, quem quiser participar do próximo checklist aí, pode já mandando aqui no grupo que eu vou olhando. E se alguém quiser tirar alguma dúvida também, pode ir mandando aqui no checklist, enquanto eu realizo o checklist. Tá aparecendo a tela aí, né? Ah, o Paulo tá com a nota boa, hein, Paulo? Paulo tá preparado. Espero. O Rubens falou que quer participar. Beleza, Rubens, já vou deixar aqui. Aí, pessoal, vocês podem perceber que não somente o Paulo entrou na plataforma também desse checklist. Aí, Auricélio, Lícia também entraram, mas eu tenho a possibilidade de escolher quem vai ser o avaliado. Então, se todo mundo quiser entrar, todo mundo está convidado, mas somente será avaliado como o candidato, somente o Paulo. Eu posso mudar. O Bruno, Oi. só um comunicado aqui. Ô, Paulo, você estava na última live, não sei se você lembra,
que a gente falou da opção do meeting lá, né, para você ver o Bruno, no caso, quando você estiver treinando Ah, entre verdade. amigos, então não sei se todo mundo viu, né? O Paulo vai ali, ó, nos 3 pontinhos, picture in Vou botar picture, aqui, né? aperto 3 pontinhos aqui, alterar layout. Não, volta. Não, É né? nos, é No, nos, no de baixo. nos 3 pontinhos, imagem, imagem. Isso. Pronto, ó. Agora o Paulo pode voltar lá tranquilamente pro checklist. É que o Bruno não está compartilhando aí, mas a imagem, se o Bruno estiver compartilhando a imagem. Vai aparecer aí. Todo mundo que tiver vídeo ou compartilhando ou falando, né? Ele fica ali na telinha para ajudar. Aquele que ele colocou foi o Pense Revalida, né? Não o mesmo. Ele pode clicar em cima do Bruno também, se ele quiser ver um pouquinho maior. Eu vou botar aqui. Mas é só para avisar mesmo, Paulo, o pessoal que não tinha visto ainda essa funcionalidade, que às vezes o pessoal fala, não estou conseguindo ver o ator ou a atriz, porque às vezes fica ruim, a pessoa quer fazer alguma cara, né? Tá com um óculos escuro, então dessa forma a gente consegue fazer um checklist e consegue também ver a pessoa sem problema nenhum. Estou pronto já. Beleza. Daniel, depois dá uma olhada aí no chat, tem um pessoal perguntando sobre como faz para testar grátis na plataforma. Uhum, eu vou falando com eles aqui. Beleza. Paulo, tá pronto? Estou pronto, Bruno. Podemos começar então? Sim. Boa noite, eu sou o Paulo, candidato à revalidação. Local de atuação, atenção secundária, ambulatório e hospitalar. A unidade possui a seguinte infraestrutura: laboratório, setor de radiologia convencional, setor de ultrassonografia. Você é médico responsável por realizar atendimento de Natão, lactante de 6 meses de idade, e sua mãe Rosa, que refere que seu filho está com febre. Realiza o acolhimento do paciente, fazer a anamnese dirigida ao paciente, solicitar qualquer exame físico e complementar que deseje, estabelecer o diagnóstico inicial e responder aos questionamentos do paciente. Solicitar exames complementares de laboratório de imagem, se necessário, interpretar exame apresentando e verbalizar seus achados, configurar a hipótese diagnóstica, determinar a conduta terapêutica indicada. Você deverá obrigatoriamente realizar essa tarefa nas sequências descritas acima. Boa noite, eu sou o Bruno, sou o médico que vai realizar esse atendimento. Qual o seu nome, idade, estado civil? Olá, tudo bem? Meu nome é Rosa, eu tenho 32 anos, eu sou casado. Qual o nome do seu filho, Rosa? Natan, Certo. E a idade dele? 17 meses. Certo. Como é que eu posso te ajudar hoje? Então, doutor, eu tô notando que o Natan está mais quentinho, assim, chorando mais que o normal. Tá chorando mais que o normal. Quando foi que começou isso? Quando foi que apareceu que você notou isso? Há quanto tempo? Tem 3 dias. Certo. Você percebeu se ele está com febre? Sim, doutor, ele está com febre. Febre, você conseguiu aferir essa febre? Aham, com 38 graus. Certo. E ela é mais em algum período, mais na manhã, mais na noite? Tem fator de melhora ou piora? Você deu alguma medicação para ele? Então, todo dia pela tarde, assim, aí quando eu dou a medicação, aí melhora, mas depois volta. Certo. Ele teve. Você trouxe a caderneta da criança? Trouxe sim, doutor. Eu vou dar uma olhadinha se as vacinas estão em dias. As vacinas administradas, últimas vacinas administradas aos 6 meses. Certo. Então, as vacinas estão todas em dias. Certo. Ele teve contato com alguém com esse mesmo sintoma, esse sintoma de febre, sintoma gripal? Não está como fica. Ele teve sintomas respiratórios, catarro, você sentiu que a respiração dele está mudando, está com chiado no peito, Não, doutor. certo? E ele tem alguma manchinha pelo corpo? Não, doutor. Ele está aceitando alimentação? Está se alimentando bem, só que nos últimos dias tem diminuído um pouco. Certo. E quanto à urina dele, como é que tá? O cocô dele? Doutor, eu notei assim que a urina está mais escura, assim, sabe? Com um cheiro mais forte.
Aham. E tem você e as fezes dele tá com cheiro mais forte, você disse, ou a urina? Não entendi. A urina. Certo. E em relação à alimentação dele, ele come como? Ele está se alimentando como? Ele está se alimentando um pouco menos, mas bem. Mas ele toma só aleitamento materno ou já faz alimentação complementar? A gente está começando agora, doutor. Certo. E como é a característica da sua casa? É de barro? Tem saneamento básico perto da sua casa? Não consome frito. Certo. Deixa eu ver. Você percebeu se ele está com os olhinhos mais vermelhos? Não consome frito. Certo. Tá certo, eu vou pedir para o exame físico dele, eu quero fazer a antropometria dele, quero também inspeção de aparelho respiratório, inspeção, ausculta, palpação, percussão, de abdômen também, quero ver também os genitais, quero ectoscopia de pele e mucosas, e frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigênio. Termina a sua solicitação? Sim, eu quero pedir autorização. Quero pedir para você de tirar a roupinha do seu filho, vou lavar minhas mãos, colocar as luvas e vou fazer todos os exames físicos necessários na criança. Termina a sua solicitação? Sim. Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, nictérico, febril. A criança está com febre, consistente, pupilas isocóricas, fotos reagentes, sem hiperemia ocular, murmúrios vesicular presentes, simétricos, sem ruídos adventícios e sinais de desconforto respiratório. Frequência respiratória 25, saturação 97. Frequência respiratória está aumentada, está taquineico. Pressão arterial 165, sem adenomegálias, peso 13 quilos. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu fazer anamnese do paciente, solicitar qualquer exame físico complementar que deseja, estabelecer o diagnóstico. Você percebeu alguma alteração nos genitais dele, alguma alteração no abdômen dele? Não consome frito. Certo. Eu quero pedir um hemograma para ele, quero também pedir uma urina tipo 1, ao qual eu quero pedir um hemograma, eu quero pedir uma hemocultura, quero pedir também a cultura de urina do paciente, se possível, quero pedir glicose, quero pedir ureia e creatinina também. Termina a sua solicitação? PCR e VHS. Termina a sua Terminei a solicitação? solicitação. Sim. Característica da urina. Volume 35, aspecto turvo, alterado, cor amarela, depósito escasso, densidade está aumentada, pH está normal, proteínas negativo, corpos cetônicos negativos, glicose negativo, bilirrubina negativo, urobilinógeno negativo, hemoglobina negativo, nitrito reagente. Piócitos 80 por campo, então piócitos positivos, hemácias, epitélio de vias altas, 10 por campo, epitélio das vias baixas raras, então flora bacteriana abundante, cristais ausentes. Então, aqui a gente tem um paciente com uma febre de provável foco urinário, uma infecção bacteriana do lactente, uma infecção do trato urinário, um ito do lactante. Essa seria a minha principal hipótese diagnóstica. Você respondeu aos questionamentos da paciente. Interpretar exames e realizar seus achados, confirmar a hipótese diagnóstica. Certo. Como? Ele está com infecção urinária. Ele está com infecção urinária, viu? Dona Rosa, ele vai ter que... Hã? Isso é grave? Não, se tratada precocemente, não tem nenhuma... Como você trouxe ele agora, a gente vai tratar ele, mas ela pode evoluir com alguma gravidade, certo? Ele pode dar uma pielonefrite,
pode dar uma sepse neonatal, pode dar também uma meningite derivada do foco urinário, mas a gente vai fazer o tratamento dele agora, eu vou pedir para internar ele, certo? Vou pedir para internar ele, obter 2 acessos venosos periféricos, na verdade, deixa eu ver aqui, secundário, ambulatório, setor de radiologia convencional, depois de ultrassonografia. Não, na verdade, eu não vou internar ele, não. Ele está em bom estado geral, está aceitando a alimentação, está só com a febre mesmo. Eu vou prescrever para ele só um antibiótico, vou prescrever para ele Deixa eu ver o que eu vou prescrever. Vou prescrever para ele uma nitrofurutaína via oral. E nada mais que isso. E se não tratar com antibiótico, pode ter alguma complicação? Sim, as complicações seriam sepse, pode ter uma sepse, pode ter uma meningite de foco urinário, pode ter também uma pielonefrite, que é a infecção do rim. Eu não sei agora se é interno ou não interno. Não, é isso mesmo. Não, na verdade, eu vou deixar ele internado, sim. Vou obter 2 acessos venosos periféricos, vou instalar hidratação nele, na criança, vou colocar ceftriaxona para ele, endovenoso, e a alimentação, como ele está aceitando, vai seguir com a alimentação pela mamando mesmo. Você vai ficar aqui com ele na internação, só isso. Ô, Bruno, só antes de fazer o feedback aí, a Natália está perguntando essa questão do participantes. Ah, tá, beleza. Tá vendo aí que tem como participante o Paulo, o Célio, Lícia, Júlio, tem um monte de pessoas aí. Essas pessoas, elas podem entrar e assistir tudo que eu estou liberando. Por exemplo, eu vou liberar mais um impresso aí que ele não solicitou, por exemplo, ultrassom de vias urinárias. A partir do momento que vocês estão como espectadores, como participantes, vocês estão todos assistindo o que está acontecendo na estação. Então, se a gente tiver na reunião Meet, estudando todo mundo junto, todo mundo pode participar, assistindo e acompanhando. E só uma pessoa fica como avaliador. A partir do momento que eu escolho, por exemplo, se fosse a Júlia, por exemplo, que fosse ser avaliada, essa nota, essa avaliação que nós vamos fazer agora do checklist, do padrão, espera de procedimento, a nota vai somente para a Júlia, por exemplo. Ou, agora, nesse caso, vai somente para o Paulo Bruno. Então, todo mundo pode assistir o que está acontecendo, porém, a nota vai ser vinculada somente ao usuário do Paulo Bruno. Certinho? Entendeu, Natália? Certo. Bom, e aí? O que você achou da estação, Paulo? Achei difícil, porque eu não pergunto, por causa de uma pergunta que eu não fiz, ele já teve esse quadro antes. Uhum. Bom, vou liberar aí para vocês o checklist, né, que seria o padrão esperado de procedimentos. Isso aí é basicamente inspirado no modelo do INEP, onde a gente vai atribuir pontuação se realizou de maneira adequada, inadequada, ou em alguns casos, de maneira parcialmente adequada. E cada vez que a gente coloca, por exemplo, vou iniciar aqui para vocês darem uma olhada, cada pontuação que eu atribuir vai ser atribuído a uma cor. Então, vocês podem observar aí do lado que eu vou colocar que nesse item aqui ficou verde, porque ele atingiu a pontuação. Nesse caso, se não tiver atingido a pontuação, fica vermelho, ou aí embaixo, por exemplo, como vamos apertar, vai ficar amarelo, porque é parcialmente adequado, tá? E se vocês observarem do lado embaixo do relógio, vocês vão ver que já vai, cada vez que eu coloco uma pontuação, já vai somando automaticamente, tanto em porcentagem como o valor. Estou fazendo aqui a modo de exemplo. Vai alterando automaticamente, então você não precisa de calculadora, ficar calculando, tive que fazer isso, igual antigamente a gente tinha que estudar dessa maneira.
Então, acaba que isso aí é uma ferramenta muito útil. Vamos lá, então, para a correção. Alguém tem alguma dúvida específica do checklist? Ou podemos continuar até a correção? No final, a gente debate um pouco sobre o tema. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que sempre o padrão de checklists de avaliação do INEP é sempre dividido em acolhimento, anamnese, exame físico, diagnóstico, depois passa para a conduta terapêutica e depois para um questionamento de dúvida e se despedir. Então, sempre mais ou menos avaliado dessa maneira. Então, sempre a gente começa com o item inicial, que normalmente se cumprimentou a mãe, se identificou de maneira adequada. Nesse caso aí, o Paulo realizou todos, então, cumprimentou a mãe e identificou de maneira adequada. No caso aqui, adequada, se perguntar os 2 itens, ele realizou os 2, então, ganhou a pontuação. Ele se solicita a caderneta de saúde da criança e o cartão de vacinas, adequado se perguntar dos 2 itens. O Paulo perguntou, então ganha o ponto total. Vocês podem continuar aí observando que vai aumentando a nota dele, vai ficando verde. Inicia a anamnese com pergunta aberta sobre o motivo de consulta. Como ele realizou adequadamente, ele ganha o pontinho desse item. Depois, pergunta sobre sintomas associados. Febre, náuseas e vômitos, manchas no corpo, dor torácica, nódulos subcutâneos, movimentos irregulares, rápidos, mal-estar geral e sonolência. Então, assim, basicamente, perguntar o máximo possível de sintomas associados. Nesse caso aí, ele perguntou febre, náuseas e vômitos e manchas no corpo. Então, acaba que perguntou 3 ou mais, pontua de maneira parcialmente adequada. Depois, descemos um pouquinho mais. Pode descer um pouquinho, por favor, Paulo, para o pessoal conseguir dar uma olhada. Investiga pelo menos 3 sinais acompanhados, que seria tosse, coriza, dor abdominal, lesão na pele, alterações da diurese, artralgia, cefaleia. Então, aí, como ele perguntou mais de 2, também a gente pontua adequadamente. Depois, pergunta sobre antecedentes pessoais. Então, a gente já estava fazendo a abordagem do motivo de consulta, né? Depois dos sinais e sintomas associados. Depois a gente passa para a parte de antecedentes. Vocês vão ver que a gente sempre costuma perguntar antecedentes e hábitos juntos. Então, nesse caso aí, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, pergunta sobre alergias, internações, cirurgias e uso de medicações crônicas. Nesse caso aqui, ele não pontuou nenhum, porque realmente não perguntou nem sobre os antecedentes, meus antecedentes pessoais, nem os familiares, nada de alergia, internação, cirurgia e medicações crônicas. A gente vê que em pediatria isso é muito importante, perguntar não somente do paciente, mas senão a história pregressa, tanto pessoal quanto familiar. Depois, solicita exame físico, solicitou, foi adequado. Depois, interpreta o exame físico como normal e verbaliza que o paciente se encontra febril. Sim, analisou e verbalizou. Uma correção que eu gostaria de fazer, ele falou que o paciente estava ataque apneico. Vale lembrar que a frequência respiratória é aproximadamente até 40 no máximo, num lactente, então, de menos de 1 ano. Então, nesse caso, ele não estava ataque apneico, a única alteração que tinha mesmo era a questão da febre. E define como hipótese infecção do trato urinário. Ele definiu a hipótese corretamente, então acaba que ele ganhou a pontuação. Depois que a gente define hipótese diagnóstica, a gente solicita laboratórios, né? Então, solicita urina do tipo, simples do tipo 1, interpreta seus achados normais, que tem um aspecto turvo, densidade aumentada, nitrito reagente, piocitos aumentados, hemácias aumentadas e flora bacteriana presente. Então, ele escreveu todos, então acaba pontuando também. Solicita ultrassom de vias urinárias e bexiga urinária. No caso aí, não solicitou. Se você quiser voltar para dar uma olhada aí no impresso que eu liberei para vocês. Eu vi, estava com refluxo grau 2. Isso, aí já não tinha exame demais, senão só tinha o informe que apresentava o refluxo vesículo-ureteral do grau 2. Uma pergunta, na anamnese ele tinha outro quadro já desse? Não falava, só falava que era o primeiro episódio mesmo. Eu fiquei na dúvida por causa disso, porque se eu não tinha perguntado, eu fiquei na dúvida também, porque se, por exemplo, se você já pede na primeira vez a ultrassonografia, eu sei que depois que você pede uma vez a ultrassonografia, toda vez que tiver infecção, mas a DSMS lá, a cintilografia, você só pede se tiver alterada a ultrassonografia, né, no caso, que a dele estava.
a gente sempre tenta seguir o fluxograma que fala lactente, sexo masculino, com primeiro episódio de infecção de urina, a gente já solicita o ultrassom. Esse é o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, nesse caso aí, já começava a mostrar que tinha alguma alteração, né? Então, a partir desse momento que já mostra uma alteração, você começa a continuar essa investigação, né? Que aí vamos continuar lá no PEP e a gente vai falando sobre isso. Aí, depois de definir, né, a hipótese diagnóstica, a gente solicitou alguns exames, vai definir o diagnóstico, que seria a confirmação, né, que foi realmente uma infecção do trato urinário. Então, muitas pessoas às vezes falam, mas como assim, pontua 2 vezes? Sim, porque uma é a hipótese diagnóstica e outra é o diagnóstico definitivo do paciente. É muito importante se atentar à ordem das tarefas e o que está sendo solicitado da tarefa. Se pede hipótese diagnóstica e definir diagnóstico, quer dizer que você precisa fazer as duas coisas. E aí, como a gente viu, foi pontuado as 2 vezes. Depois, indica tratamento antibiótico com amoxicilina, clavulanato, sulfametazol, trimetoprim, cefalexina, acetil cefuroxime ou cefprozil, com duração igual ou superior a 7 dias. Nesse caso aí, ele não indicou nenhum dos antibióticos e nem também falou sobre a duração, né? Lembrando que na pediatria, menores de 1 ano, a gente não costuma utilizar ceftriaxona. A gente prefere aí cefepime, cefuroxime, são os mais indicados. Depois, indicar medicação sintomática. Nesse caso, o paciente estava com febre, né? Então, a gente tinha que ter indicado essa questão aí da temperatura aí para baixar qualquer fase de pirona ou indicos sintomáticos seria pontuado. Então, acabou que também não pontuou esse item. Explica sobre as possíveis complicações. Então, pielonefrite, abscesso renal, sepse, cicatrizes renais e doença renal crônica, né? Ou enfermidade renal crônica. Então, acaba que explicou sepse e pielonefrite, acaba que pontuou 2, então é parcialmente adequado. E uma das dúvidas que a mãe teria, né, que no final indicaria, se indicaria o tratamento, que ela perguntaria, mas depois que eu terminar esse tratamento, eu vou ter que dar alguma outra medicação para ele, que seria justamente essa deixa para indicar ou não o tratamento profilático. Se a gente for avaliar aí nos outros impressos, a gente tinha uma cintilografia renal com DMSA, que considera que está um exame normal, com todos os padrões dentro da normalidade, e a uretrocistografia miccional também estava sem alterações, com todos os limites normais. Então, não tinha necessidade de indicar esse tratamento profilático. Por quê? Porque se tratava de um refluxo grau 2, e não tinha nenhum tipo de cicatriz renal, não tinha nenhum tipo de comprometimento. Então, acaba que a gente indica em refluxos grau 5 e 6, ou que tem alguma alteração do estado geral, episódios recorrentes, ou que tem alguma alteração morfológica, tanto nas vias urinárias, de maneira geral. Então, nesse caso, não indicava o tratamento profilático. Orienta sobre sinais de alarme e marca retorno em 24 a 48 horas. Também não realizou o item. Questiona dúvidas e despede-se cordialmente. Questionou dúvidas, mas não se despediu, né? Não deu tempo de se despedir. E realizou as tarefas na ordem solicitada. Sim, realizou a ordem na tarefa solicitada. Então, se a gente conseguir dar uma olhada aí, a gente consegue ver a análise de resultado e a referência bibliográfica utilizada. Nesse caso, como o Ministério da Saúde não tem protocolo específico de infecção urinária no lactente, eu terminei utilizando a referência bibliográfica da Sociedade Brasileira de Pediatria, quem quiser dar uma olhada aí nas referências. E aí, na análise de resultado, se você clicar aí, Paulo, você vai conseguir dar uma observada. E quais foram a representação gráfica. Para quem não conhece muito a plataforma ainda, essa linha de segurança, ela seria praticamente a nota de corte que estaria te dando a aprovação, né, do Revalida, que está baseada na última nota de corte, que é 6,07. Então, a partir de todos os itens que estão acima dessa linha de segurança, nós consideramos que é um item que está na parte segura, que não está na zona de risco. Então, por exemplo, o acolhimento ele fez 100%, foi muito bom. A anamnese, a anamnese foi 70%. Então, quer dizer assim que ele tem coisas a melhorar, mas também foi um item que ele foi bem.
exame físico, diagnóstico, o laboratório conseguiu interpretar muito bem, porém, na imagem e na conduta, deixou coisas a desejar, ficou na zona de risco. Então, o que a gente considera nessa parte? A gente considera que se a gente for fazer uma revisão focada nesse tema, o que nós vamos focar seria melhorar um pouco na anamnese e estudar toda a parte de imagem e exame de conduta na infecção do trato urinário em lactentes. Então, essa análise de resultado nos permite saber que eu não preciso estudar tudo sobre a infecção do trato urinário para a segunda fase. Eu preciso estudar onde eu estou errando. Então, seria melhorar um pouco nas perguntas da anamnese, melhorar na questão da interpretação ou na solicitação de exame de imagem e ver quais são os pontos da conduta que eu não estou conseguindo engatar ou acertar de maneira adequada. Tá bom? Aí, nesse caso aí, a gente consegue ver que a média geral da estação foi 56%, ou ele tiraria 5,63%. Então, ficaria bem próximo aí de conseguir a aprovação, e vendo que, por exemplo, ele deixou muitos impressos sem ser solicitado, algumas perguntas, assim, da definição de tratamento, algumas coisas da conduta, acabou que ele deixou para trás, e isso aí, esse valor com certeza seria recuperado em outras estações. Então, o importante é, sempre tente dar o seu melhor na estação, mas se não der, não fica com essa informação, meu Deus, foi muito ruim, fui muito mal na estação anterior, agora se eu vou para a próxima estação, eu não vou passar, estou indo muito mal. Não, terminou essa estação que você fez de pediatria, passa para a próxima estação, como se fosse uma folha em branco, você vai começar uma nova oportunidade. Se você, por exemplo, tirar aí 6,5 na outra estação, você já conseguiria recuperar esse ponto perdido. E às vezes você pensa assim, não, estou indo muito mal na prova. E no final das contas você vai ver que não. Certinho? Perfeito. Alguém tá... Bruno, tem uma pergunta aqui falando se não internaria nesse caso. Não, o paciente, se a gente Não, consegue ele ver que estava com bom estado geral. isso, no exame físico ele está em bom estado geral, não tem cianose, não tem nada, ele está praticamente febril, que pela febre que ele está cursando aí, é o episódio de uma possível aí pielonefrite. Ô, Bruno, tem muita gente aqui que não tem a plataforma ainda, até ativei algumas contas. Uhum. E aí, o que eu queria ver com você? Depois que o Rubens fazer essa estação, vamos colocar uma lista aqui de quem não tem a plataforma, e a pessoa que for sorteada, ela faz um checklist com a gente. Se ela tirar mais que 6, a gente dá uma conta premium para ela. O que você acha? Beleza, certinho. O Rubens também já tem a plataforma? Se o Rubens não tiver, ele vai entrar Tem nessa. sim, tem sim. Ah, então, para os próximos aqui, quem quer participar dessa promoção, é só colocar o nome aqui com a gente. É quem for sorteado e tirar mais que 6, lembrando de quem não tem a plataforma ainda, e tirar mais que 6 pontos, a gente dá uma conta premium que tem acesso até dezembro. Ótimo. Excelente. Então, Rubens, você é o próximo, né, que vai realizar? Beleza. Primeira vez que eu tô fazendo aqui. Beleza, é isso mesmo, tem que ser a primeira de muitas, pensa assim. Comprei hoje a plataforma. Boa, já tá lá no grupo, o prêmio, Rubens? Sim, eu acho que eu tô. Bacana. Lembrando que lá Rubens Reis, seu nome? Como que é o seu Não, sobrenome? Rubens Soares. Beleza. a gente já tá com mais de 350 pessoas no nosso grupo premium, então não falta gente para treinar lá, né, toda hora. E agora, enquanto o Bruno vai escolhendo um tema aí, eu já compartilho aqui com vocês que a gente fica sempre monitorando quem está treinando, né? E nesse momento a gente está aqui, ó, com esses treinamentos, 133 pessoas treinando. Então, geralmente a gente encontra essas pessoas para fazer o treinamento lá no grupo prêmio mesmo. Então, quem ainda não tem alguém para treinar, ou está com esse pensamento que não vai ter ninguém, é só entrar lá, né? Depois que comprou a plataforma, a gente joga no grupo prêmio e é só chamar o pessoal para estudar lá, que sempre tem gente para fazer esse estudo com vocês. Rubens, você já fez o Revalidar alguma vez? Já é a primeira vez? Primeira vez, Bruno. Ótimo. Você sabe como utilizar a plataforma, essa parte de entrar no checklist? Eu fiz um checklist hoje com um amigo meu e deu certo. Agora eu não sei como vai funcionar. Você vai mandar aqui para mim o código? Como que é? Te mandei aí no chat o código, aí você pode utilizar ele para entrar. Beleza.
Aí. Obrigado aí, Bruno, pelo checklist. De nada, Paulo. Vamos treinar mais vezes aí. Você tá sempre nas lives, né? Vai coincidir novamente. Rubens, tá compartilhando? Como que tá, Bruno? Você conseguiu entrar, Rubens? Consegui. Pode compartilhar a tela aí. Ah, tá. Eu compartilho a tela aqui com vocês, né? Isso. Isso, aí quem tá aqui na live consegue acompanhar com vocês. Ah, tá. Apareceu? Apareceu. Pô, Rubens, a partir do momento que você se sentir confortável, a gente começa, viu? Só me avisar. Beleza, pode começar. Boa tarde, boa noite. Eu sou o Rubens, candidato à revalidação. Só um minuto que eu vou ler o meu caso clínico. Local de atuação. Atenção primária. A unidade possui a seguinte infraestrutura: consultórios para atendimento, sala de pequenas cirurgias, laboratório de análise clínica e sala de observação clínica. Descrição do caso. Mãe leva seu filho de 1 mês e 3 dias para a consulta eletiva de puericultura. Ler a ficha do paciente, apresentada a seguir. Realizar a anamnese dirigida à mãe, solicitar exame físico, explicar os achados do exame físico, analisar o desenvolvimento da criança, explicar à mãe o diagnóstico clínico da criança, explicar à mãe se há necessidade de terapêutica, explicar qual será o próximo controle e quais serão as vacinas indicadas. Certo. Boa tarde, boa noite, eu sou o Dr. Rubens, estou aqui para prestar atendimento médico hoje a vocês. Poderia se sentar, por favor, me indicar teu nome, quantos anos a senhora tem, profissão em estado civil, nome do seu filho e a idade dele, por favor? Oi, doutor, tudo bem? Bom dia, meu nome é Maura, eu tenho 22 anos, no momento eu estou desempregado e eu sou solteira. O meu filho chama Fernando e tem 1 ano e 3 dias. Certo. 1 mês e 3 dias. 1 ano e 3 dias, né? 1 mês e 3 dias. 1 mês e 3 dias, certo. Qual é o motivo de consulta hoje? Doutor, eu trouxe meu filho aqui de 1 mês e 3 dias para consulta, porque eu tô achando assim que meu leite está muito fraquinho, sabe? Ele chora toda hora, fica com fome. Certo. Como é teu nome mesmo? Maura? Laura. Laura, além do choro que você tá falando, o que mais que ele está apresentando? Ele tem perdido peso, tem ganhado peso? Como estão as fezes dele? Não, doutor, tá tudo normal. Tudo normal. Você trouxe a caderneta da criança e o cartão de vacina dele, por favor? Trouxe sim. Podia apresentar, por favor? Certo. Ficha do paciente. Nome Fernando, idade 1 mês e 3 dias, peso de 3.800 gramas, comprimento 58, perímetro cefálico de 36, temperatura de 35. Caderneta da criança. Pré-natal sem intercorrência, idade nacional 38 semanas, parto vaginal, vacinas BCG e hepatite B, certo? Então, as vacinas dele estão em dias, tá? Doutor, o que isso significa?
as vacinas deles estão em dias, tá? Tem 2 vacinas que faz no primeiro mês, que é a BCG e a hepatite B, ela já foi feita, tá? A gente não precisa realizar outras vacinas, certo? Tem outros sintomas associados, outras dúvidas que a senhora tenha? Não, sobre as minhas dúvidas é sobre essa caderneta mesmo. O que isso significa? Eu quero colocar, né, o paciente nas linhas topométricas para mim poder ver se está adequado para a idade e tal. Não consigo script. Não consigo entender. Certo. Como que tá a alimentação dele? Tá tomando leite materno? Ele toma meu leite, mas assim, como eu acho que não é suficiente, acaba que eu dou suco de fruta, assim, eu coloco um pouquinho de água com açúcar. A minha vizinha me ensinou a fazer um chá de mastruz, que é muito bom. Uhum. Certo. Olha, o seu leite, ele sempre vai ser a melhor alimentação, tá? Que você vai poder oferecer para o teu filho até os 6 meses de idade, tá? Eu quero colocar ele nas curvas antropométricas. Toda a informação tá na caderneta da criança. Certo. Comprimento 0,2, peso, score 0,1, perímetro cefálico do 0 a 1, certo? Perímetro cefálico tá adequado, tá? O comprimento dele tá de 0 a -2, também tá adequado, e o peso tá de 0 a +1 ou -1 aqui? Não consumo script. Ok. Certo. Certo, eu queria realizar o exame físico dele. A senhora me permite? Sim, permito. Certo. Eu quero que a senhora leve ele até a maca, tá? Desveste o bebê, eu vou me colocar do lado direito dele e iniciar meu exame físico, tá? Quero significar, sim, eu quero me paramentar por completo e, novamente, eu quero signos vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso, peso e comprimento. Aí eu quero o exame físico do tórax, inspeção, percussão, palpação e auscultação cardiopulmonar. Quero o exame físico do abdômen, inspeção, ausculta, percussão e palpação. Quero a ectoscopia dos genitais, exame físico dos membros superiores e inferiores. E também quero horoscopia, rinoscopia, otoscopia, oftalmoscopia e ectoscopia de pele e mucosa. Quer fazer essa solicitação? Sim. Paciente bom em estado geral, sorrindo durante o exame, corado, hidratado, azenótico, anitérico, afebril, apneico, sem linfanodomegalia. Ausculta respiratória, mamúrios veiculares presentes, bilateralmente, sem ruído adventício, dentro da normalidade. Frequência respiratória 24 dentro da normalidade. Ausculta cardíaca, bolhas rítmicas, normofonéticas em 2 tempos, sem sopros. Frequência cardíaca de 98, normal. Abdômen plano, flácido, inocente, sem circunmegalias, ruídos hidroaéreos presentes, otoscopia sem alteração, horoscopia sem alteração, genitália sem alteração, sistema neurológico fontanela anterior de 2 centímetros, plana e normotensa. Boa atividade ao exame no colo da mãe, não firma o pescoço e nem se interessa pelo ambiente. Certo, certo. Alteração que eu vejo no exame físico dele, tá? O paciente não firma o pescoço, né? E nem interessa pelo ambiente. Isso está dentro da normalidade para a idade do paciente. A senhora tem alguma dúvida a mais? Eu tenho, doutor. O meu filho está bem.
assim, eu acho que meu leite está muito fraquinho, eu tenho que fazer alguma coisa. Certo. Ó, a gente tem que, primeiramente, né, corrigir a pega, tá? E melhorar, né, a forma do aleitamento, certo? O bebê, quando ele vai alimentar, as bochechinhas dele tem que estar inflada, os lábios inferiores tem que estar vertido para baixo, certo? O queixo tem que estar topando na mama e o corpo do bebê tem que estar topando no corpo da mãe, certo? O leite da senhora não está fraco, tá? Tem que dar livre demanda para ele estar mamando. Quero também indicar para a senhora a prevenção, né, de acidentes, certo? Ele não está dormindo junto com os pais, sempre está dormindo no berço, que não esteja pano solto, brinquedos soltos, sempre está dormindo em decúbito ventral, certo? E tem mais alguma dúvida? Doutor, ele vai ter que tomar algum remédio? Não, por enquanto ele não vai tomar nenhum remédio, tá? Aqui ele vai só tomar mesmo leite materno, que a senhora vai oferecer para ele. Mais alguma dúvida? Doutor, ele tem alguma vacina atrasada? Não, ele não tem nenhuma vacina atrasada, tá? Ele tá aqui 1 mês e 3 dias, a vacina dele tá em dias. Próxima vacina dele vai ser aos 2 meses. Quais vacinas, doutor? Aos 2 meses ele vai tomar a pentavalente, rotavírus, pentavalente, rotavírus, pneumo 10 e seria esse. Alguma dúvida a mais? Não faço pergunta. Eu quero marcar retorno, tá? No próximo mês a senhora vai vir para a gente fazer a vacinação dele, certo? Acabou o tempo. Eu tenho. Isso Que aí, nervoso pra caramba. E aí, não, mas Rubens? é impressionante como todo mundo fica nervoso. E até no dia da prova você vai ficar nervoso. Então, fique tranquilo que isso é normal, viu? Na hora parece que as informações nenhuma vem na cabeça, a gente deixa de fazer coisas que são simples. E para quem está de fora, acha assim, nossa, esqueceu de perguntar uma coisa tão óbvia. Acontece, e acontece mesmo, viu? A gente erra no revalida, a gente às vezes deixa de ganhar pontos, que são os mais fáceis que a gente está acostumado a fazer sempre, justamente por uma questão meio de nervosismo, que a gente já tem que responder pensando na próxima coisa que você vai perguntar e já pensando se vai dar tempo, observando as folhas. Tipo, é um jogo muito rápido, por isso a gente tem que treinar e condicionar o nosso cérebro a fazer dessa maneira. Mas Ô, Bruno, Oi. Uma coisa também, a gente sempre tenta achar alguma patologia, né? Quando a Isso. gente vê que é uma estação, que tudo está normal, tudo está indo, que a gente viu que o INEP já explorou essa questão, ou seja, é uma puericultura, não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma patologia, a gente fica explorando, né, achando que está errado porque não tem nada alterado, né? Assim, estações de medicina da família e comunidade e de pediatria, a gente tem que estar mais condicionado a fazer o que é normal e se sair da normalidade, a gente tentar identificar do que outra coisa. A estação de pericultura na pediatria é sempre assim, fazer o arroz com feijão de sempre, a mesma história, de sempre fazer as mesmas perguntas, que a gente vai ver quais são, para justamente, quando sair alguma coisa, desviar alguma coisa, a gente saber que a estação é desse lado aí. Mas a estrutura da estação de puericultura, que sempre está presente, ou no primeiro ou no segundo dia, a gente tem que dominar ela por completo. E às vezes é justamente isso, não ficar procurando a doença, senão fazer o que está dentro da normalidade, interpretar os gráficos, solicitar as coisas que têm que ser solicitadas, fazer igual ele fez, explicar sobre prevenção de acidente, coisas assim simples que a gente tem que adequar essa parte. A gente fica esperando só o pior, né? Isso, exatamente. Ó, vou liberar então o Pepe aí, para a gente dar uma avaliada, viu? Então aí, primeiro item, deixa eu esperar você abrir aí. Primeiro item, cumprimentou a mãe e identificou-se de maneira adequada. Sim.
aí aqui, olha que isso é importante, isso aqui é a estação do INEP, né? E você coloca dessa maneira. Só é adequado se perguntar os 2 itens e se tiver demonstrado cordialidade e faz contato visual. Então, aí são coisas que a gente tem que começar a observar, que a prova ela não tá só interessada no que nós verbalizamos, senão também de como atuamos. Então, tem que sempre deixar o paciente falar, deixar o ator observar quando ele estiver falando, porque às vezes no nervosismo a gente fica lá, procurando papel, olha para a câmera, olha para isso, e esquece que aí seria um paciente simulado, né? Então, depois, segundo item, solicita a caderneta de saúde da criança e cartão de vacina. Então, sempre cumprimenta a mãe e o filho ou a filha, e depois já solicita a caderneta de saúde da criança e cartão de vacinas. Vem sendo abordado e avaliado dessa maneira há muito tempo pelo INEM. Então, é adequado se perguntar os 2 itens. E esse aí, ó, esse terceiro item que eu estou comentando com vocês, é praticamente como a gente vai abordar essa ação de puericultura, que é realizar a anamnese. Seria perguntar os detalhes da queixa principal, pergunta sobre outras queixas, pergunta sobre os antecedentes perinatais, alimentação, como está o desenvolvimento neuromotor, sobre o sono, evacuação e urina, medicações ou vitaminas, imunização, teste do pezinho, coraçãozinho, da orelhinha e do olhinho, pergunta sobre os antecedentes familiares, investiga suas condições sociais e moradias e pergunta sobre prevenção de acidentes. Essa aí, praticamente, é como a gente vai abordar a anamnese de uma estação de puericultura. Viu aí que é um paciente, principalmente de menor que 6 anos, normalmente vai estar direcionado a essa parte aí, a esse tipo de pergunta. Então, o que a gente tem aí que foi avaliado? Questionou a queixa principal, outras queixas, não perguntou sobre antecedentes perinatais, pergunta sobre alimentação, desenvolvimento neuromotor não, sobre sono não, evacuações de urina sim, medicações, vitaminas, imunizações, não foi perguntado, mas ele leu lá, né? Então, por enquanto, 4, teste, condições, no total foram 5, então pergunta 5 ou mais itens, parcialmente adequado. Então, sempre lembrar disso, triagem neonatal, antecedentes familiares, condições sociais, moradias, essa questão do sono, alimentação e desenvolvimento, sempre tenta perguntar. Por mais que essa informação já esteja na caderneta, já esteja na ficha do paciente, são informações que é interessante a gente solicitar. Outra coisa, nesse caso da estação, tinha ficha ficha do paciente, e às vezes fala que tem a ficha do paciente, pode ser que no momento da prova não esteja lá colada sobre a mesa essa ficha. Então, lembre, habitue-se a solicitar também a ficha se vocês não encontrarem. Depois, solicitem exame físico, interpreta como normal? Sim. Se quiser abaixar um pouquinho aí. Esclarece a mãe sobre os dados antropométricos da criança. Que o peso estava adequado para a idade, o crescimento estava adequado para a idade, o perímetro cefálico estava adequado para a idade. Nesse caso aí, ele esclareceu 2, né, que foi o comprimento e o perímetro cefálico. No peso, ele chegou a perguntar se era mais positivo, positivo, perdão, e acabou que não falou que se estava adequado para a idade ou não. Então, nesse caso aí, foi parcialmente adequado. Ficou faltando só mesmo falar do peso. Nesse caso aí, essa estrutura de avaliação de dados antropométricos, ela pode tanto vir na forma de gráfico, como só dados, como foi colocado aí, ou somente colocar adequado para a idade. E a mãe vai perguntar, e tá tudo bem? Aí você vai falar assim, tá tudo adequado para a idade. São 3 maneiras de explorar isso aí. Ou com gráfico, ou com a informação para ser interpretada, ou já com a interpretação direta. Pergunta sobre a queixa principal da genitora, que é sobre a queixa principal da genitora. Identifica os erros na alimentação do lactente e esclarece o diagnóstico para a mãe. Sim, identificou que tinha erros na alimentação do lactente e esclareceu esse diagnóstico para a mãe. A única coisa que ele não fez, se você quiser subir um pouquinho, por favor, Rubens, é que eu vou liberar um impresso para você, que é uma coisa muito importante na pediatria, que é pedir para ver como que está sendo alimentado esse bebê. Certo. Sobe aí, por favor, que eu liberei o impresso aí. Esse técnica de aleitamento. Aperta sobre ele, por favor. Se quiser clicar sobre a foto, aparece aí justamente a técnica alimentária, né? Era tem que analisar e descrever. Nesse caso, você não solicitou, então não deu para descrever.
Mas aí já basicamente vinha a outra parte, né? Pode voltar lá, por favor. Que seria as orientações da propedêutica, da conduta, né? Para correção dessa técnica de aleitamento que estava incorreta, né? Então, aí foi basicamente o que você começou a tentar explicar e não deu tanto direcionamento, que é orienta sobre a propedêutica e terapêutica para a correção da técnica de aleitamento apresentada. Seria a posição do bebê adequada durante a amamentação, que seria próximo ao corpo, o queixo tocando o peito e respirando livremente pelo nariz. Depois, que a pega deve ser em toda a auréola, a boca bem aberta, o lábio revertido, as bochechas bem arredondadas e sem apresentar dor. Então, se interpretasse dessa maneira, ganharia os pontos totais. Aí, nesse caso aí, foi bem poucos o que ele falou, então acaba que avaliou inadequadamente. Depois, indica corretamente as vacinas do segundo mês, que seria pentavalente, pneumocócica, 10, poliomielite, ou salvo, ou VIP, e rotavírus. Nesse caso aí, ele falou 3, né? Então, se falasse 2 ou mais, pontuaria parcialmente adequado. Ficou faltando aí falar a poliomielite, né? Uhum. Depois, questiona sobre o entendimento da mãe sobre as orientações brindadas e esclarece dúvidas. Esclareceu as dúvidas, mas não perguntou se eu tinha entendido, se estava tudo bem. Depois, realizou as tarefas solicitadas na sequência correta. Não solicitou nenhum exame de laboratório, então pontuou. Não solicitou nenhum exame de imagem, então também pontuou esse item. Nesse caso aí, acabou pontuando mesma coisa que o Paulo, que foi 5,63. A gente consegue dar uma avaliada aí na análise de resultados. Se apertar aí na análise de resultados lá embaixo, por favor. Aí a gente consegue ver que a questão do acolhimento foi muito boa, a anamnese também, exame físico e interpretação foram adequadas. Já na conduta, que seria na parte aí de estabelecer como que deveria ser corrigida, a questão da imagem, que deveria ter sido solicitada da técnica alimentar, não foi solicitado. Então, lembre-se sempre disso. Toda vez que chegar alguma coisa, peça para ver, você me mostra, gostaria de solicitar a técnica alimentar, gostaria de avaliar como está sendo alimentada. Então, tudo é importante nesses casos. Depois, laboratório, imagem aí também foi, como não solicitou, pontuou 100%. Então, aí nesse caso, a linha de segurança ficou abaixo aí somente na questão da conduta. Como a conduta tinha um peso muito forte em relação à avaliação geral, acabou que a nota ficou um pouquinho mais baixa. Tá? Mas foi uma estação assim, que foi feita muito boa. Dá para melhorar um pouquinho assim, na estrutura da anamnese da puericultura, interpretar um pouquinho melhor os dados antropométricos e mesmo solicitar mesmo para avaliar a questão assim da conduta mesmo, quando solicitar todos os impressos para complementar na conduta. Uma coisa que eu te recomendo, e que o Rubens fez muito bem, seria a parte assim, de insistir nas perguntas. Você tem mais alguma pergunta? Você tem mais alguma pergunta? Você tem outra pergunta? Posso te ajudar com alguma coisa mais? Porque você viu aí que ele me perguntou uma vez, eu respondi. Ele perguntou, eu respondi uma dúvida. Ele me perguntou de novo, eu respondi outra dúvida. Ele perguntou de novo, eu respondi com outra dúvida. Então, acaba assim que isso aí, se ele não tivesse perguntado, poderia ter passado por alto a questão das vacinas. Então, é justamente essa questão aí. E atentar-se também na questão das tarefas, tá bom? Mas muito bom, viu, Rubens? Agora tem que eu acho que o que atrapalha, eu acho que 80% não é nem a carga do tema que a gente tem, o que atrapalha é a gente ficar nervoso, cara. Isso daí é o que leva a gente a errar, a desconcentrar, a perder o ritmo, né? Não, totalmente. E é justamente essa questão do nervosismo que é um fator limitante que a gente desenvolveu a plataforma e o estilo da plataforma para ser exposto a esse nervosismo constante aí. Porque a partir do momento que você está conectado numa reunião com mais de 40 pessoas, você vai ficar nervoso. Isso que a gente quer. Porque não é a primeira vez que eu faço a estação de puericultura. Eu nem estava acreditando no que eu estava falando aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas é isso daí. Tem que treinar mesmo com muitas pessoas para tirar esse peso, né?
Não, com certeza. E o bom da plataforma é que você vai conseguir ver que agora você treinou dessa maneira, daqui no próximo mês, quando você for repetir essa estação, você vai ver que seu desempenho vai estar muito melhor. E você vai conseguir ter essa análise gráfica aí de onde que você está melhorando, de onde que ainda não melhorou, de onde que você ainda precisa melhorar muito, onde tem que ser seu foco principal, tá? Então, assim, um 5,6, igual eu falei para o Paulo na estação anterior, é uma nota muito boa. Por quê? Porque você consegue recuperar em outra estação que você tem um pouco mais de facilidade no tema, ou que você entender um pouco melhor essa questão da como que está sendo avaliada essa estação. Porque às vezes não depende somente de como a estação foi planejada, senão também como que foi a sua interação com o ator, se você já chegou nervoso, se você perguntou uma coisa e o ator não respondeu. Por exemplo, na questão aí que teve 2 erros aí, eu falei a informação, por exemplo, que a idade dele era 1 ano e 3 dias depois de eu corrigir. Depois eu falei que meu nome era Maura, você entendeu que era Laura. São coisas que acontecem no dia da prova. Então, assim, são coisas que podem acontecer na estação que se desestabiliza um pouco. Por exemplo, quando eu fiz a minha prova, na estação de cirurgia, o ator parece que estava meio de saco cheio, sabe? Então, tudo que eu perguntava para ele, assim, sim, você toma algum remédio? Eu perguntava, toma algum remédio? Toma um remédio. Aí, por exemplo, ele me dava informação antes de eu perguntar. Por exemplo, tipo, você toma algum remédio? Sim, eu tomo tansulosina, por exemplo. Tipo assim, era uma pergunta que eu iria fazer, mas ele tava tipo, tô com dor, já falei que eu tô com dor na barriga, não sei, sabe? Tinha aquela má vontade de interagir, então acabava que, tipo assim, ele me respondia uma coisa, eu tinha que acabar perguntando em cima para não ficar sem o ponto. Então é uma coisa que a gente tem que treinar também, e pode acontecer, como aconteceu aqui, no momento da prova. E quanto mais a gente treinar com pessoas diferentes, às vezes uma pessoa que pergunta muito, que fala pouco, isso é bom para a gente estar mais preparado nesse tipo de situação. Ô, Bruno, tá uma pergunta, uma dúvida aqui. Nesse caso da puericultura, certo? Depois que a gente fala, qual é o teu motivo de consulta, certo? Ela vai falar, doutor, traga ele aqui para fazer a puericultura ou vir fazer a revisão, certo? Uhum. Aí eu pergunto qual que é a tua queixa principal. Tá, depois disso daí, se não tiver nenhuma queixa, porque a gente está acostumado a ter uma queixa, né? Uhum. Normalmente uma queixa, aí você destroça sua anamnese e tudo com aquela queixa, ok. Mas quando não tem uma queixa na puericultura, qual que é a primeira pergunta que a gente deve fazer, assim, fora a caderneta de vacina, a caderneta da criança? Uhum. Bom, sempre a queixa principal, né? Por exemplo, nesse caso aí, uma coisa que já te deixava entender que seria uma estação mais de controle é que a descrição do caso. A mãe levava seu filho de 1 mês e 3 dias para uma consulta eletiva de puericultura. Então, já te contava que era uma estação de puericultura. Mas nem sempre vai ser dessa maneira. Por exemplo, se a pessoa já começar, qual que é o motivo de consulta? Então, eu trouxe meu filho aqui na consulta porque eu tô achando meu leite meio fraco. Então, você já sabe que vai estar meio direcionado a essa área aí. Você vai ter que abordar essa questão. Mas sempre você vai seguir a ordem que a gente já falou. A gente vai tentar perguntar quanto tempo tem que você notou que esse leite seu está fraco, se você está alimentando ele só com esse leite, se você está, se é a primeira gestação que você faz isso, se ele está chorando muito, se você está vomitando, se está tendo diarreia. Então, você vai seguir a estrutura do que seria. Aborda a queixa principal, procura sinais e sintomas associados, depois você vai passar para os antecedentes. Como a gente já falou algumas vezes sobre isso, os antecedentes, quando é uma criança bem pequenininha, tipo assim, quando é um lactente, um recém-nascido, que nesse caso aí seria quase um recém-nascido, né? A gente já vai começar a perguntar mais sobre o que a questão dos antecedentes pré-natais, dos antecedentes pós-natais e também dos antecedentes do momento do parto. Então, a próxima pergunta que você poderia ter perguntado seria: você fez o pré-natal? Como foi o seu pré-natal? Você trouxe a caderneta da gestante? Como que foi o parto? Teve alguma intercorrência? Como que foi depois? Ele fez a triagem neonatal? Então, basicamente, seguir aqui, o item número 3 do checklist, que seria perguntar sobre a queixa, os antecedentes pré-natais, pós-natais, natais e pós-natais, que seria uma estrutura, a gente tem até uma aula no YouTube sobre isso. E depois perguntar sobre os hábitos. Como que tá o xixi, o cocô, o sono, está utilizando algum tipo de medicação ou vitaminas. Beleza, muito obrigado. Beleza? Paulo, você tem alguma dúvida? Posso parar de compartilhar aqui? Pode. Pode sim. Paulo, você vai perguntar alguma coisa? Não. Beleza. Respondeu. Obrigado. Vamos lá então para o nosso grande sorteio.
Alguém mais quer entrar na lista? Vou mandar a lista aqui de quem queria participar, lembrando que é para quem ainda não tem a plataforma, tá, pessoal? Vou adicionar esse nome, então. Alguém mais quer participar do sorteio? Não? Ok, já adicionei, doutora. Bom, então vou compartilhar aqui com vocês a tela para fazer o sorteio em tempo real aqui. Como que era, Daniel, A condição? a condição que você está fazendo aí, A pessoal? condição é pessoas que não têm plataforma, fazer uma estação com o Bruno de pediatria e tirar mais ou igual a 6. E aí vai ganhar uma plataforma, lembrando que hoje ela está no preço de R$ 500, né, Bruno? Então, seu conhecimento virando dinheiro aí. Desculpa estar interrompendo vocês aí, eu tenho que dar uma saidinha, tá? Só queria falar que estava saindo. Muito obrigado aí. Obrigado. Tá? Boa sorte aí para quem vai ganhar o sorteio aí. Antônio, esse valor a gente vai. É hoje que ele entrou. Ele estava até o mês passado, ele estava 550. A partir de hoje, ele está 500. Se comprar com outra pessoa, que é a promoção que a gente chama de X2, aí sai 450 por pessoa, ou seja, 900 as duas contas. Lembrando que a nossa conta, uma vez que compra, ela vai até um dia depois da prova. Ou seja, comprou hoje, fica ativada a conta até um dia depois da prova. Não tem limite de treinamento, pode fazer treinamento quando quiser. E a gente adiciona lá no grupo Premium também, para encontrar outras pessoas para fazer treinamento. E a gente sempre está aqui em lives também, treinando com o pessoal, né, Bruno? Então, vou compartilhar aqui. Estão vendo minha tela aí? Se alguém quiser, antes de apertar aqui para sortear, alguém falar que o nome não está aqui. Vê aí, Bruno, eu que não estou na live, alguém falou que o nome não está aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, ninguém colocou nem foto não, viu? Ok, então eu vou sortear um desses nomes aqui, ok? Sortear agora. Ó. Nilvana Conceição. Olá, olá, boa noite. O nome aqui. Oi. Tem que Acabei ser, de mandar o nome. Doutora, me manda seu nome eu já tenho aqui, me manda seu Gmail para me ativar a sua conta aqui. Eu já tô com a conta ativada. Mas você já tem Já a ativou. Não, você já ativou para mim. Ah, aqui na hora que mandou, né? Isso. Ok, então não precisa, né? Mas te mando de novo o Gmail. Ok, vai lá, doutora, boa sorte aí para ganhar essa plataforma, hein? Nossa, pera. Tô tremendo aqui, gente. É a primeira vez que eu faço aqui na live. Bem difícil, hein, Bruno? Brincadeira, vai lá no nível intermédio ou fácil, né? Nossa, não, por favor, não faço, por favor. Só pela coragem já vale a pena. Exatamente, doutora. Não. Eu mandei o link aí, quando você tiver, quando você puder, Nilvana, Tá, compartilha, eu por tô. favor. Tá, só um instante. É apresentar agora. Compartilhar. Já está? Não. Acho que ainda não, né? Tá quase. Isso. Aí pode pegar o código aqui, doutora, que o Bruno mandou no Google Meet. Vou mandar de novo aqui para ele ficar aqui em último. Não aparece, não. Ah, ok. Aí é só copiar esse código e nesse menu lateral ali entrar e colar esse código. E aí coloca aí colou, buscar, Ok. para ver se encontra a estação. Ok, Ok. uma estação criada pelo Bruno de pediatria, pode iniciar a estação. Boa sorte, viu, doutora? Obrigada. Perdão, como eu faço para ficar aqui com a tela compartilhada? Seria picture in picture, é isso? Bruno, estou te escutando bem baixinho. Peraí.
Agora tá escutando um pouco melhor? Isso, está melhor. Ótimo. Quando você puder começar, você me avisa, viu? Tá ok. Podemos começar. Boa noite, eu sou Nilvana, sou candidata à revalidação. Cenário de atuação. Você está de plantão na pediatria de unidade de pronto atendimento da sua cidade. A mãe com quem você irá fazer a consulta agora está preocupada porque sua filha Beatriz, uma lactente com 1 ano de idade, bem nutrida, começou a apresentar irritabilidade e choro forte há cerca de 48 horas. Nos próximos 10 minutos, realize. Fazendo a amnese dirigida à mãe, ler os dados e sinais vitais da criança, no final dessa página, comentar o exame físico, não será necessário examinar diretamente a criança simulada, solicitar todos os exames complementares que julgar necessários e indicados, formular a hipótese diagnóstica e responder ao questionamento da mãe da criança simulada, propor a conduta terapêutica e explicar à mãe se for o caso. Ok, boa noite, eu sou Nilvana, eu sou médica da unidade. Você poderia, por favor, me dizer seu nome, sua idade, a sua profissão, seu estado civil? Boa noite, tudo bem, doutora? Meu nome é Bianca, eu sou casada... Certo, Bianca, qual é o nome de sua filha? Beatriz. Beatriz? Certo. Você me diz, por favor, porque você veio à consulta hoje, Bianca? Doutora, Bianca é minha filha. Perdão, Beatriz. Doutor, minha filha tem 2 anos. Minha filha começou a chorar tem uns 2 dias. Tá irritada, não quer comer nada, tá cada vez pior. Certo. Você trouxe a caderneta da criança e cartão de vacinação? Não, eu não trouxe, mas tá tudo completo. Está completo? Todas as consultas completas, vacinas estão completas? Sim, tá tudo completo. Ok. Então, você pode me dizer, por favor, qual é o seu motivo de consulta? Eu notei que tem 2 dias que ela começou a chorar bastante, tá irritada, não come nada, tá cada dia pior. Certo. Você pode me dizer, por favor, qual é o tipo de alimentação da sua filha? Aleitamento materno, ela já come, já tem introdução alimentar? Sim, ela toma leite materno e também come comida. Certo. Qual comida que ela come? Não consta no script. Ok. Quanto ao aleitamento materno, como é a questão da quantidade de mamadas? Como é a pega, a posição? Não consta no script. Ela apresentou mais algum sintoma associado, mãe, como vômitos, náuseas, febre, diarreia? Não, náusea e vômito não. Certo. Tosse, Não falta consta no de ar, script. Não consta no script. diarreia, Não consta no script. manchas no corpo? Não consta no script. Certo. Alguma alteração na urina, nas fezes? Doutor, então, tem 2 dias que ela não vai ao banheiro. Certo. Não vai ao banheiro, no caso das fezes. E a Isso. urina está normal? A urina tá normal. Certo. E antes, como eram as fezes dela? Não conta no script. Certo. Ela tem algum antecedente pessoal? Já tem alguma patologia? Como foi o parto? Não, doutora, foi tudo normal. Ela é bem saudável. Tudo saudável? Ok. Toma alguma medicação? Não. Não. Tem alguma doença crônica? Asma? Não, doutora, ela é bem saudável. Certo. Ela toma alguma suplementação alimentar? Não consta no script. Ok. Em relação a você, mãe, você tem algum antecedente? Hipertensão, diabetes? Não consta no script. Ela apresenta alguma lesão na boca? Não consta no script. Ok. Eu peço autorização, então, mãe, para realizar o exame físico. A senhora me autoriza? Autorizo. Então, a mãe autorizou o exame físico. Eu vou lavar minhas mãos, vou calçar as luvas, peço para a mãe que faça, né, que retire a roupa da paciente, coloque na máquina e me posicione à direita da paciente. Mãe, posso fazer outra pergunta? É a primeira vez que isso passa? Isso passa? Que isso acontece, perdão. Sim, é a primeira vez. Primeira vez. Você deu alguma medicação para ela? Tomou algo que melhorou, que piorou? Não consta no script. Então, eu vou realizar o exame físico. No exame físico, eu solicito todos os sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, oximetria, temperatura axilar. Solicito também exame físico geral, exame físico neurológico, ectoscopia de pele mucosa, horoscopia, rinoscopia, otoscopia, oftalmoscopia. Terminou a sua solicitação? Sim.
paciente Beatriz Feminina Branca, idade 1 ano, peso 10 quilos, eu troco, a temperatura axilar 36,7. Ela não está com febre no momento da consulta. No exame físico, a criança encontra-se em regular estado geral, nutrida, hidratada e afebril, aparente dor da proporção abdominal, sem distensão abdominal, mas com pequena massa palpável, móvel e indolor em tronco direito. Durante o exame, a criança evacua fezes misturada com sangue. Ela está constipada há 3 dias, não é isso, mãe? 2 dias, doutora. 2 dias. Deixa eu ver. Ok. Eu solicito uma ultrassom abdominal. Termina a sua solicitação? Sim. As características ultrassonográficas observadas são múltiplas linhas paralelas e cortes longitudinais e múltiplos anéis concêntricos hiperecóicos e hipoecóicos ao redor do centro hiperecóico em cortes transversais, comumente relacionados a imagens em alvo. Certo, mas de acordo com a Doutora, ultrassonografia... o que a minha filha tem? Então, de acordo com a ultrassonografia, eu posso chegar a um diagnóstico, né, preventivo de intercepção ou de invaginação intestinal. Né? Então, pela característica das fezes, perdão. E nas fezes, a criança, né, evacuou fezes misturadas com sangue. Então, eu também gostaria de solicitar exames laboratoriais. Oi? Oi? Tá me ouvindo? Perdão. Tô te ouvindo. Eu gostaria de solicitar exames laboratoriais, hemograma, ureia, creatinina, PCR, enzimas hepáticas, eletrossedimentação, PCR, glicemia também. Não consta no script. Nenhum exame laboratorial consta no script? Não consta no script. Vamos voltar para as minhas tarefas. Uma hipótese diagnóstica formulada seria uma intercepção ou invaginação intestinal, propor conduta terapêutica explicar não. Certo. Nós vamos internar, né, a sua filha, vamos fazer hidratação, sintomáticos para dor, né, e internação, sintomáticos, hidratação, e a senhora tem alguma dúvida? Minha filha vai fazer alguma cirurgia? Então, nós vamos, né, solicitar uma avaliação com o cirurgião, né, para possível cirurgia, mas esse só vai ser possível depois que for feita essa avaliação com o cirurgião. Será que tem alguma dúvida? A minha filha vai fazer cirurgia? Ela vai ficar internada, né, para fazer cirurgia, mas, porém, essa cirurgia só vai ser avaliada depois que passar por essa consulta com o cirurgião. Ela vai Mas, ou não fazer cirurgia? Não entendi, doutora. provavelmente sim, mas essa informação só vai ser passada para você após a avaliação com o cirurgião. Você tem mais alguma dúvida? Não, é só isso mesmo. Eu só queria saber se minha filha vai fazer cirurgia. Certo, porque assim, como a principal hipótese diagnóstica é de invaginação intestinal, o tratamento ele é cirúrgico, certo? Então, eu vou internar a sua filha, ela vai tomar medicações, né, sintomáticos, né, para aliviar a dor, vai fazer uma hidratação parenteral, e ela vai ser avaliada, o tratamento sim é cirúrgico, porém, todos esses dados que vão ser ofertados para você, vai somente depois dessa avaliação com o cirurgião. Então ela vai fazer a cirurgia. Isso. Tem mais alguma dúvida? Não. A cirurgia vai ser agora? Não, não vai ser nesse momento. Mais alguma dúvida? Não consta no script. Que você me perguntou se a cirurgia vai ser agora, não é isso? Uhum. Ok. Não vai ser nesse momento, como eu te falei, né? Vai ter uma avaliação com o cirurgião, provavelmente dentro de 24 horas, vai ser feita essa cirurgia. Mais alguma dúvida? Não consta no script. Então,
Terminou o tempo. Meu Deus, gente, como eu fiquei nervosa. Ô, Bruno, antes de ler aqui, alguém teria um diagnóstico diferente ou alguma conduta diferente da doutora? Quiser ligar o microfone para falar? Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, a principal hipótese diagnóstica é de intussuscepção ou telescopamento intestinal, né? A conduta pode ser cirúrgica, mas pode ser tentada também clinicamente a desinvolução com um enema, né? E principalmente por estarmos diante de um cenário de pronto atendimento, uma unidade um pouco menos qualificada, eu não vi ali se tem cirurgia ali em cima, não consegui ver. Deixa eu voltar aqui. O cenário é uma UPA. Então, Isso. pode ser tentado, né, clinicamente com uma sonda retal e um enema. Eu faria isso, mas ainda assim a conduta cirúrgica ela permanece, caso a falha terapêutica. Boa. Sim. Não, na hora que, gente, a gente esquece tudo. Não tem, de fato, o nervoso toma conta. Vamos lá para a correção, então. E aí, doutora, será que alcançou os 6 pontos? Ai, tomara. Não sei não, né? Mas tomara que sim. Mas eu fiquei bastante nervosa, gente. De verdade. Já tô liberando. Você conseguiu aparecer para vocês? O Pepe? É. Ainda não. Eu vou fazer o seguinte, vou mandar novamente aí, porque eu atualizei a página sem querer. Aí você, para aplicar a avaliação, entra nesse código aí novamente, por favor, né? Eu tenho que entrar novamente? Isso, aham. Só um instante. Agora me veio em mente aqui o NEMA, é redução por enema da invaginação intestinal. Esse daí é o nome certo, né, para se falar. Fica para mim guardando o avaliador. Isso, é isso. Abre todo o valente. Liberei nos impressos. Isso. E agora eu vou liberar o checklist, viu? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre Nossa. aqui. Oh. Então, apresenta-se a mãe simulada, pergunta o nome da mãe e o nome da criança. Sim, realizou os 3 itens, então foi adequado. Pergunta o motivo da consulta ou queixa principal. Sim, perguntou. Depois, pergunta sobre a história atual da doença. Perguntou os detalhes, né? Pergunta sobre os antecedentes gestacionais, gestações prévias, abortos, parto anteriores e sobre o parto da criança. Perguntou somente nenhum dos 2 itens, né? Não. Pergunta sobre a amamentação, doenças prévias e vacinas? Sim. Pergunta sobre o padrão de urina e fezes? Perguntou. Pede para realizar o exame físico? Sim. Também pediu para realizar o exame físico. Depois, pede para realizar o toque retal. O impresso que ficou faltando, nesse caso, foi justamente do toque retal. Sim. Se você subir aí, tem uma avaliação do toque retal, de como Sim. foi. Perdão te interromper. É porque como tinha para mim aqui no exame físico, né, que a criança vai com fezes misturada com sangue, eu passei de perguntar. Uhum. Inclusive, quando você perguntar, eu ia falar, mas tem certeza que tem que fazer isso, doutora? Sim. E depois, aí a interpretação é toque retal evidenciando em ponta de dedo de luva a presença de pequena quantidade de sangue, de fezes misturadas com sangue, com aspecto de geleia de morango, que seria um sinal característico, né, dessa invaginação intestinal. Perfeito. Desculpa interromper, Bruno, só outra pergunta. Para realizar o toque retal, eu precisaria que tivesse, não sei, um auxiliar de enfermagem na sala, alguma outra pessoa comigo na sala? Ou nesse caso aí, como é a estação de pediatria, a mãe tá junto, assim, normalmente a gente não costuma verbalizar tanto isso, não. Mas com a questão de ginecologia e obstetrícia. Mas se for falar, não vai ter um ponto negativo, não.
Certo. Então, é uma coisa assim, se você estiver habituado a falar esse tipo de coisa, fica mais fácil você estudar e não esquecer para as outras estações, sem nenhum problema. Tá ok, obrigada. De nada. Depois, então, formula a hipótese diagnóstica de invaginação intestinal e explica para a mãe a doença. Então, sempre lembra disso, gente, essa questão de formular a hipótese diagnóstica e já explicar um pouco sobre a fisiopatologia da doença para a mãe é muito importante. Não é a primeira vez que isso é cobrado, não. Já cobrou na estação de apendicite, já cobrou na estação de hidrocele. Então, são coisas assim, que realmente é bem cobrado. Certo. Então, formulou a hipótese de invaginação intestinal e explicou a doença para a mãe? Não, realizou somente então parcialmente, né? Ok. Solicita ultrassonografia para confirmação diagnóstica e explica o porquê? Sim, solicitou. Ixi, Daniel, aí, ó, passou do tempo, né? Minha ligação caiu aqui. Pior que tá gravado, rapaz. Ó, informa a mãe a conduta a ser adotada após a confirmação diagnóstica. Inicialmente, a tentativa de redução hidrostática por via retal sob radioscopia. Sim. Se não for possível, tratamento cirúrgico. Por isso que eu insisti tanto em te perguntar, precisa fazer cirurgia ou não? Precisa fazer cirurgia ou não? Porque Sim. praticamente você não pontuaria nada se você falasse da maneira que você falou. Sim, sim. Vou passar a responsabilidade para o cirurgião. É a mesma coisa que você entrar na estação de pediatria e falar, vou encaminhar para o pediatra. Não, isso é uma resposta que você vai ter a partir de agora. Você pode falar, tipo, para uma especialidade, por exemplo, vou encaminhar para cardiologia, é diferente, tá? Não, mas não para um cirurgião, assim, normalmente costuma falar, vou solicitar a avaliação de um cirurgião para fazer a cirurgia, tá? Então, tipo assim, você já tem que definir que vai encaminhar para determinada finalidade, não para ele decidir. Okay. Depois, então, vai ser, inicialmente, a gente vai fazer essa redução hidrostática, né? Por via retal, via radioscópica. É praticamente, como foi explicada, com outras palavras aí, a questão do enema, né? Que sim. Mas o branco veio total, assim. Mas tudo bem. Acho que o seu microfone tá mudo, Bruno. Perdão, estou escutando. Uai. Aí depois, informa a conduta para a mãe, nessa parte vocês escutaram? Não. Não. Então, assim, basicamente, informar essa tentativa de redução hidrostática é basicamente o que eles falaram com outras palavras do enema, né? E depois, a parte do tratamento cirúrgico, como você conseguiu indicar, aí no finalzinho você conseguiu falar que o tratamento era cirúrgico, mas nesse caso aí, se fosse para fazer um tratamento cirúrgico, era um cirúrgico de urgência, viu? Não poderia deixar tanto tempo torcido o intestino. Mas, em todo caso, foi pontuado, viu? E realiza as tarefas seguindo a ordem solicitada. Foi realizado, mas no momento que passou aí a parte da anamnese para o exame físico, você solicitou o exame físico, depois você voltou um pouquinho para a anamnese, depois voltou para o exame físico, então esse ponto aí acabou não ganhando, tá bom? Se quiser apertar aí na análise de resultados, você vai ver aí como que foi, como está expressada a sua estação em gráfico. Então a gente consegue ver que a maioria ficou na parte acima da linha de segurança, né? Então, acolhimento, anamnese foi bem. O exame físico aí mesmo ficou faltando na questão de solicitar, de pedir para realizar o toque retal. E a questão do diagnóstico já vem relacionado a essa explicação que ficou faltando. A imagem solicitou bem. E a conduta aí ficou também um pouquinho a desejar. Mas então, se fosse para você focar no seu estudo, seria focar nessa questão aí de sempre avaliar a questão do exame físico, do toque retal, sempre. Eu sempre tentava memorizar isso, de pedir toque retal em todos os exames físicos que eu realizava, porque se tivesse, eu ganharia o ponto. E depois, no diagnóstico, lembrar sempre de solicitar, perguntar se a mãe entendeu, explicar um pouquinho para ela sobre o diagnóstico do filho. Principalmente em estações de pediatria, é importante a gente ter esse tipo de cuidado, viu? Então, no total, aí você ficou com 68%, e em números reais, 6,75%, tá bom? Então, nessa estação, você estaria aprovado no Revalida. Obrigada. Não esqueço mais da realização do toque retal e do enema.
Não esqueço nunca mais. E é sempre assim, e fica guardado mesmo. Toda vez Fica. que a gente erra, nós não esquecemos. É verdade. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada. De nada. Doutora, sua conta já está ativada como premium. Nossa, obrigada. Quiser Parabéns, confirmar, viu? aproveitar que você está compartilhando aí, você pode clicar em dashboard lá em cima. Você vai ver que já não tem mais aquela parte, né? Falando que tem a questão da limitação, né? Dashboard. Ai, obrigada. E aí, pode chamar, eu vou passar aqui o número, você pode chamar e a gente Certo. coloca lá no grupo premium. Tá bem, obrigada. Júlio, você quer fazer alguma pergunta? Alguém quer perguntar algo? Sim, eu ia perguntar ali no momento oportuno, que estava aberto ainda ali o PEP. Pode perguntar, eu Mas, compartilho. de qualquer forma, assim, estava falando ali de redução hidrostática sob radioscopia, né? Mas o fato a levar em consideração é que se vai se utilizar da radioscopia, que é um exame de imagem, né, ionizante, se utilize, então, enemas opacos, né, e não hidrostáticos. Se for hidrostático, vai ser guiado por ecografia, né? Na verdade, não sei se você já viu como que é realizado esse tipo de exame, esse tipo de redução hidrostática. Ela é realizada com uma retossigmoidoscopia rígida, que é justamente para você desfazer inflar um ar no momento que você está fazendo essa radioscopia, porque é preciso ter a imagem também do que está sendo realizado. Esse checklist Ficou mudo de novo, Bruno. Esse checklist foi retirado exatamente de como foi realizado e aplicado pelo INEP. Então, a bibliografia que eles utilizam é justamente essa. E guiado por ecografia, eu desconheço. Porque a retossigmoidoscopia, até onde eu sei, ela é utilizada muito para fazer a devolvulação, né, em óvulos, o sigmoide, né, devido à limitação do comprimento dele. Daí, no caso ali, a gente, com certeza, a gente vai precisar de um meio pneumático de contraste, né? Aí vem o ar para tentar fazer a redução, mas é algo pontual, detalhe, enfim. Obrigado aí pela aula ali, foi bacana. Doutor, lembrando que todo o checklist da plataforma que está escrito na frente INEP e o ano, a gente coloca o padrão esperado exatamente como está do INEP. Tá vendo que ali em cima está reaplicação INEP 2021? Então o INEP teve essa estação e cobrou esses itens. Então pode ser que, se for uma coisa pontual, entrar com recurso, aí tudo bem. É só para esclarecer que quando tem INEP aqui na frente, a gente sempre pega exatamente como são os itens do padrão esperado. Perfeito, perfeito, muito obrigado. A gente que agradece. Agora o pessoal que ficou aqui,